seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheci os meus pensamentos. Quer deitar ou quer andando, sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta,
não alcanço de tão mal dar. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos, irmãos, nesta noite de quarta-feira, realizar o nosso culto de oração e doutrina. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, no estudo que nós vamos fazer nesta noite, eu quero fazer uma oração juntamente com vocês. Oremos então. Deus, querido e amado, queremos a Deus te agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Podemos dizer a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, não tem nos deixado faltar absolutamente nada. Por essa razão somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado por nós e sobre nós. Também queremos te pedir a Deus que o Senhor continue abençoando o nosso país, a nossa Paraíba, todo o universo, a Deus, que sofre com essa pandemia desse Covid-19. A Deus, que tudo isso possa cessar em nome de Jesus e possamos ter, a Deus, o nosso retorno ao nosso trabalho, ter, ó Deus, o livre acesso de ir e vir, debaixo, sobretudo, da sua proteção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer um estudo sobre Deus no controle de todas as coisas. E eu quero exatamente, irmãos, fazer uma introdução para que a gente pense sobre esse assunto tão importante para esse momento que nós estamos vivendo. E esse estudo será um estudo pedagógico, um estudo que trará consolo para as nossas almas, conforto também para as nossas almas. E eu quero que você fique ligado e atento para o que Deus quer falar conosco nesta noite. E, meus amados, nestes dias sombrios de tantas tribulações e tantas lutas e muito medo, sobretudo, muitas pessoas vêm perdendo a fé. Essa é uma grande realidade. E não mais acreditam que Deus está no controle de todas as coisas. Mas, irmãos, como é fácil nos descontrolarmos, não é verdade? Então, nesse nosso descontrole, perdemos muitas vezes a nossa esperança, o nosso sono, e nos entregamos à ansiedade, e essa ansiedade nos tenta cegar-nos, ou nos cegar, né? E aí não
passamos a enxergar mais a manifestação da glória de Deus atuando em nós ou em nossas voltas. Meus irmãos, quando nós olhamos para um simples passarinho levando o alimento aos seus filhotes, é uma dica de que Deus cuida e continua no controle de tudo. Quando olhamos para a noite e vemos o céu estrelado, ficamos imaginando quantos bilhões de estrelas estão a brilhar. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que Deus conhece cada uma das estrelas por nome. Vejam bem, que coisa linda. O profeta Isaías, escrevendo o seu próprio livro, no capítulo 40, verso 26, a Bíblia diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Meus amados irmãos, esse estudo desta noite, nós queremos pensar profundamente sobre o que Deus quer falar para nós nessa quarentena, nesses momentos que nós estamos convivendo. E certamente, irmãos, nós estamos enfrentando uma grande crise em nossa nação. A corrupção tomou conta de todas as esferas da nossa sociedade. Isso tem gerado violência, tem gerado fome, tem gerado desemprego, tem gerado falta de segurança. E pensamos, quando isso vai acabar? Não se fala em outra coisa a não ser crise disso, crise daquilo e crise daquilo outro. Mas, irmãos, nesse momento, quem sabe quantos estão maldizendo os nossos governantes, quem sabe culpando até mesmo Deus por tantas coisas acontecendo, tanta corrupção, violência, tantos desempregos. Mas será que estamos à deriva? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Será que estamos à deriva? Será que Deus não está nem aí para a nossa situação? Será que Ele não se importa com as famílias que estão passando por essas crises financeiras? Mas eu quero dizer, irmãos, que aquele servo fiel, ele continuará de pé. Sobretudo confiando inteiramente no Senhor e se prevenindo contra as ciladas do inimigo. E continuará também crendo que Deus a tudo controla e no tempo certo nos fará vitoriosos. Mas quando nós olhamos para o conceito de controlar, que nós estamos falando sobre o controle de Deus sobre todas as coisas, é exatamente dominar, é governar, é exercer fiscalização sobre as atividades ou sobre algum órgão, ou departamento, ou produto, a fim de que não haja quebra das normas pré-estabelecidas. É também ter um autodomínio físico e psíquico sobre as pessoas. Portanto, meus irmãos, primeiro princípio fundamental para entendermos a dimensão do controle de Deus sobre tudo
sobre todas as coisas. Precisamos entender que somente Deus pode interferir em todos os momentos que passamos em nossas vidas. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E somente Ele pode interferir em todos os momentos das nossas vidas. E o Senhor permitiu, se nós olharmos para o livro de Jó, no capítulo 1, verso 12, o Senhor permitiu que Satanás destruísse tudo quanto Jó tinha, mas não permitiu que ele tocasse na sua vida, na vida daquele patriarca, mostrando exatamente que Deus ainda está no controle de tudo, hoje, no século 21. E Jó, capítulo 1, verso 12, a Bíblia nos diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, diz a sua palavra. Apocalipse no capítulo 20, os versos de 1 a 2, a Bíblia diz que Satanás será amarrado por 1000 anos. Verso 1 diz: o evangelista João viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E o verso 2: Jesus prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Meus amados irmãos, o universo Deus criou pelo poder da sua palavra. Isaías 45, verso 12, a Bíblia nos diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Devemos entender aqui, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, o controle das nossas vidas, o controle dessa situação, dessa pandemia que assola não só a Paraíba, o nosso Brasil, mas como o mundo todo. Então, meus amados, na história Deus criou, Deus mudou, aliás, o rumo da história de Jacó, por exemplo. Deus mudou o rumo da história de Moisés. Deus mudou o rumo da história de Davi, da história de Jó e de muitos outros homens relatados na Bíblia. Porém, uma das mais emocionantes é a de José, por exemplo, descrita nos 7 últimos capítulos de Gênesis. Esse jovem superou todas as dificuldades e conseguiu se tornar governador do Egito. Deus estava no controle da vida de José em todas as suas dificuldades, assim como Ele está no controle das nossas vidas em todas as nossas dificuldades, porque o Deus de José é o mesmo Deus que nós adoramos e servimos. Por isso, amados, temos que ter essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, Deus está no controle de tudo, é bem verdade. Ele permite as tribulações, muitas vezes, irmãos, mas ao mesmo tempo, Ele pode também nos dar a vitória. É só questão de paciência e confiança. As tribulações acontecem em nossas vidas para nos amadurecer espiritualmente. Elas nos colocam mais perto de Deus. E nós percebemos isso, que quanto mais problemas nós temos, mais eles nos aproximam de Deus. Por isso que há um significado, há uma razão para estarmos passando o que estamos, porque certamente nós chegaremos mais para perto de Deus, até mesmo como diz o livro de Tiago, ele diz: chegai-vos a Deus para que Ele se chegue a vós outros. E certamente é isso que nós estamos fazendo em nossas casas, clamando mais ao Senhor, orando mais, pedindo mais a Ele aquilo que nós precisamos.
E, meus queridos, basta uma palavra dele e as janelas do céu se abrirão. Livro de Lucas, no capítulo 7, verso 7. O centurião, aquele centurião de Cafarnaum, creu nas palavras de Jesus e aquele seu criado foi curado. Portanto, meus amados, nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, como diz 1 Pedro capítulo 5, verso 7. A Bíblia nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus amados, nós não estamos desamparados, nós não estamos à deriva, pelo contrário, nós temos o Deus que cuida de nós, que está do nosso lado, que está contemplando os nossos sofrimentos, as nossas dores e, sobretudo, as nossas súplicas, atendendo às nossas súplicas. Por isso, meus amados irmãos, precisamos tão somente crer. A Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. Meus amados, muitas vezes Deus usa as adversidades para nos provar. Nós sabemos disso. Outras vezes Deus nos livra de uma tragédia, quando todos já não têm mais esperança. Ele age revertendo toda aquela situação. Portanto, meus amados, eu quero dizer a você nesta noite que Deus é Deus independentemente da situação. Deus é Deus independentemente do partido político. Deus é Deus independentemente do caos que está instalado no nosso país ou no universo. Deus é Deus de todas as formas. Ele continuará sendo Deus. Se Ele abrir, Ele será Deus. Se não abrir, continua sendo Deus. É assim que nós sabemos e entendemos. Deus é Deus até quando nós desistimos da nossa caminhada. Ele continua sendo Deus porque Ele nunca desistirá de mim, de você, de nós. Nem tampouco nos esquecerá. Deus é Deus, queridos, quando tudo está escuro. Deus é Deus quando tudo está claro. Deus é Deus quando chove. Deus é Deus quando faz sol. Ele vai usar esse nosso problema para manifestar a sua glória sobre nós. Creia tão somente. Ele vai usar até o seu descontrole para manifestar a sua glória. E Ele te diz, nesta noite, Ele diz a mim e a você, Ele diz a todos nós: calma, eu estou no controle de todas as coisas. O profeta Isaías, escrevendo o seu livro no capítulo 43, verso de 1 em diante, ele diz que Deus, neste momento, Ele está do nosso lado. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Quem sabe nesse momento você já não mais acredita que será possível reverter essa situação. Mas Deus é Deus. E quando Ele age, ninguém pode impedir, como diz exatamente a sua palavra em Isaías 43, de 1 em diante. Ele está agindo em nosso favor. Precisamos crer nisso. Por isso esse estudo tem o objetivo de nos confortar, consolar e também nos advertir com relação àquilo que nós precisamos fazer, as nossas atitudes, quais as atitudes que nós devemos ter para que Deus haja em nosso favor.
E as nossas atitudes corretas certamente contribuirão para que Deus, Ele venha ao nosso encontro, para que Ele haja em nosso favor. E meus queridos, Deus, Ele usará o que quiser para manifestar a sua glória. Céus, estrelas, história e nações, pessoas e problemas. Saiba que Deus é Deus e Ele pode manifestar a sua glória sobre qualquer que seja a situação. Confie plenamente em Deus. Ele, ao seu tempo, vai manifestar a sua glória. E esse nosso problema vai ser um tema para o nosso testemunho quando Deus nos der a vitória. Todos ouvirão o que Deus fez por nós e nós o glorificaremos. O profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, a Bíblia diz: não temas, porque estou contigo. Não lance olhares desesperadores, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Meus amados irmãos, o salmista, no Salmo 37, verso 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Nós devemos entregar, que quando a Bíblia diz de caminho, não é aquele caminho que nós andamos, mas são os problemas, as dificuldades que nós devemos entregar a Ele. Por isso, portanto e para tanto, devemos entregar os nossos problemas nas mãos de Deus, que o mais Ele fará. A Bíblia nos manda lançar os nossos cuidados sobre o Senhor. Igualmente também o nosso caminho, ou seja, o nosso estilo de vida deve seguir as determinações da palavra de Deus. Terceiro ponto, precisamos entender que Deus sempre estará no controle de tudo. E nós, como cristãos, devemos esperar e descansar no Senhor. O salmista, no Salmo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo, irmãos, o clamor do seu povo. E no seu tempo, no tempo de Deus, no tempo certo, Ele acabará com esta pandemia e nos dará a vitória, e saberemos que só o Senhor é Deus. Glórias a Ele. Meus amados, Deus ouve a alma daquele homem, daquela mulher paciente. A obediência é o melhor do que sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz uma oração a Deus para que Ele o livre dos males. Muitas vezes, queridas, nossas orações não são respondidas de imediato porque Deus quer provar a nossa paciência, a nossa fidelidade e a nossa insistência. Por isso, meus amados, que o crente deve deleitar-se no Senhor. E o Salmo 37, verso 4, nos diz exatamente isso. Ele diz: deleita-te no Senhor, e Ele te satisfará todo o desejo do teu coração. Glória a Deus. Meus amados, somente os justos serão felizes aqui na terra. Após serem respondidas as nossas orações, devemos deleitar-nos do Senhor por termos sido beneficiados
com a sua graça e com a sua misericórdia. E o crente deve adorar e glorificar a Deus. 2 Samuel capítulo 12, verso 20, a Bíblia diz: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou suas vestes e entrou na casa do Senhor e o adorou. Devemos também, queridos, adorá-lo com o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, oferecendo-lhe um culto racional e tendo a mente transformada pela renovação do Espírito Santo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, com essas coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é perfeita para nós, é boa e agradável. Por isso, meus amados, eu quero concluir esse estudo dizendo que o homem, ele tem o direito de escolha. Todos nós temos o direito de escolha. Ou entregamos o nosso caminho ao Senhor e deixar que Ele haja em nosso favor, que Ele controle a nossa vida, ou nós mesmos tomamos a nossa direção. E certamente, se tomarmos a nossa direção, seremos vencidos pelas ansiedades da nossa vida. Meus amados, como é difícil nesse tempo que nós estamos vivendo, entender que até mesmo em um desastre, Deus pode manifestar a sua glória em nossas vidas. Quando estamos passando por uma grande luta ou um grande período no deserto, temos a tendência de desistirmos, entregarmos os pontos. Mas, meus amados, nunca nos vem à mente de que Deus continua no controle de todas as coisas. Parece que nós demoramos a entender que Deus está no controle de nossas vidas, no controle de todas as coisas. E eu quero concluir esse estudo dizendo: agindo Deus, quem impedirá? Será que existe algum problema que Deus não possa resolver? Será que o que Ele faz através da história e em nossas vidas não é uma prova suficiente do poder que Ele tem, do controle que Ele tem sobre todas as coisas? Meus amados irmãos, vamos confiar no Senhor e descansar nele. E que Deus nos abençoe grandemente nesta noite. Vamos fazer uma oração encerrando o nosso estudo nesta noite, em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus soberano e eterno, queremos agradecer a Deus por esta palavra ministrada, por esse estudo que fizemos, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, que ela nos revela tudo aquilo que nós precisamos saber, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos saber, porque a Tua palavra ela é o alimento para o nosso espírito, ó Deus. Ela nos conforta, consola, exorta e nos dá as diretrizes para as nossas vidas. Ó Deus, pedimos mais uma vez, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, cesse todo esse mal que assola o nosso país, a nossa Paraíba, ó Deus, em nome de Jesus. Que voltemos, ó Deus, a Te cultuarmos, ó Pai, ali naquele templo, naquele lugar que o Senhor escolheu para estarmos ali juntos, para adorarmos e exaltarmos o Seu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por esse estudo nesta noite. Abençoa, Deus, todos os nossos irmãos e irmãs, os membros e congregados, os visitantes, todos, ó Deus, ali da PIB Parque das Jaqueiras. Nós abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E que Deus assim nos abençoe.